Nos capítulos 1 a 3 da segunda carta de Pedro e na carta de Judas, encontramos exortações para fortalecer a fé, advertências contra falsos mestres e encorajamentos para permanecer firmes na verdade do Evangelho em meio a enganos e imoralidades que ameaçam a comunidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 21. Pedro inicia com uma saudação, exortando os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele destaca a importância das virtudes cristãs e a necessidade de confirmar a vocação e eleição de cada um, garantindo assim uma entrada rica no reino eterno. Pedro confirma a confiabilidade de seu testemunho sobre Cristo e a autenticidade da palavra profética, que deve ser atendida como uma luz que brilha em lugar escuro. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 22. Este capítulo contém um aviso severo contra falsos profetas e mestres que introduzirão heresias destrutivas entre o povo. Pedro descreve a ganância deles e seu destino final de destruição, usando exemplos do Antigo Testamento, como os anjos que pecaram, o dilúvio mundial e a destruição de Sodoma e Gomorra, para ilustrar o julgamento de Deus sobre os ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 18. Pedro aborda a questão dos escarnecedores que duvidam da promessa da segunda vinda de Cristo, explicando que Deus não está atrasado com sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça. Ele descreve o dia do Senhor como um tempo em que os céus passarão com grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo fogo. O capítulo termina com um apelo para que os crentes vivam de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Judas, capítulo 1, versículos 1 a 25. Judas, irmão de Tiago, escreve para alertar contra indivíduos ímpios que se infiltraram secretamente nas comunidades cristãs. Ele os descreve como pessoas que pervertem a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Judas utiliza exemplos de punições divinas para admoestar os crentes e os exorta a se manterem firmes na fé, construindo-se sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo e mantendo o amor de Deus. A carta termina com uma doxologia que louva a Deus, capaz de guardá-los de tropeços e apresentá-los com exultação. Resumo de 2 Pedro 1 a 3 e Judas 1. Crescimento e confirmação na fé. 2 Pedro 1. Instruções para o desenvolvimento de virtudes cristãs e a importância de uma vida baseada na promessa profética confirmada. Advertência. Contra falsos mestres. 2 Pedro 2 e Judas 1. Alertas sobre a influência corrupta e destrutiva de falsos mestres e exortação para manter a pureza doutrinária e moral. Esperança e vigilância. 2 Pedro 3. Encorajamento para viver de maneira santa e expectante, aguardando a nova criação prometida e a vinda do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de 2 Pedro e Judas. Que essas mensagens sobre vigilância, perseverança e esperança fortaleçam sua fé e sua dedicação à verdade do Evangelho. Até a próxima!